meus alunos queridos do EJA, da Escola Célio Rodrigues Alves. Vocês estão bem? Aqui é a professora Cibele de Biologia e hoje vamos aprender sobre relações ecológicas. O que é uma relação ecológica? É quando um ser vivo se interage com o outro. E pode ser entre seres vivos que são da mesma espécie, que é dentro da mesma espécie. Por exemplo, quando dois cachorros competem por uma fêmea, vem aqui, Gaia. Eu vou mostrar para os meus alunos aqui a minha Gaia. Ixi, ela fugiu. Já pensou, olha, dois cachorros competindo para namorar essa meninona bonita aqui, olha. Olha essa Gaia aqui, gente. Olha só. Por exemplo, se dois cachorros competirem para namorar a Gaia, vai estar havendo entre eles uma relação ecológica intraespecífica de competição. Por exemplo, dois cachorros brigando por um alimento. É uma relação ecológica intraespecífica, ou seja, na mesma espécie. Relações interespecíficas entre espécies diferentes. E essas relações, elas podem ser harmônicas, quando uma das espécies se beneficia e a outra se beneficia também. E tudo tá legal para as duas, entenderam? E relações desarmônicas. Um ganha, outro perde. O que são as relações harmônicas intraespecíficas entre a mesma espécie? Por exemplo, na sociedade das abelhas, das formigas, eles formam sociedades. As bactérias da mesma espécie formam colônias. E entre espécies diferentes, o mutualismo, que é uma relação obrigatória, um não vive sem o outro. Os líquens, que são a união de fungos com algas. Ou seja, eles não vivem sem um outro. Por exemplo, as bactérias que vivem dentro do estômago de um ruminante, elas se alimentam da celulose e ajudam o ruminante. Um não vive sem o outro. É um mutualismo. Uma protocooperação. Por exemplo, quando aquele pássaro come piolho do rinoceronte. E o comensalismo é quando um animal fica se alimentando de resto dos outros, como o peixe que se alimenta de resto, que fica atrás dos tubarões e se alimenta dos restos dos tubarões. Entre a mesma espécie, relações desarmônicas, competição intraespecífica. Ou seja, que nem eu comentei agora, quando dois cachorros estão brigando para namorar a minha cachorra Gaia. Ou estão brigando por alimento. Canibalismo é quando um ser vivo come outro da mesma espécie. Competição entre espécies diferentes,
específicas. Por exemplo, leão e lobo competindo pelo mesmo alimento. São animais que têm o mesmo nicho ecológico, a mesma função ecológica, duas espécies diferentes que têm a mesma função ecológica, eles competem entre si. E o que é o predatismo? Quando um animal come outro de outra espécie. Por exemplo, a Gaia, às vezes, adora comer um passarinho. Não, a Gaia não, era outra cachorra que eu tinha. A Gaia, tadinha, ela é pitbull, mas é um doce. Mas se, por exemplo, a Gaia resolvesse pegar e comer um bichano, que ela não pode ver o bichano, né, Gaia? Seria um predatismo. Por exemplo, também a herbivoria, quando um herbívoro come uma planta. Também quando o lobo come as ovelhas de uma região, é um predatismo. E um parasitismo é quando a purguinha ataca a gaia. Ou seja, a pulga é um parasita. Essa é uma relação de parasitismo. E um amensalismo é quando um ser vivo inibe o desenvolvimento de outro ser vivo, como por exemplo, vamos citar o fungo Penicillium, que inibe o desenvolvimento de qualquer bactéria. Apenas desse fungo foi descoberta a penicilina. Olha que legal, pessoal! E olha só, o que é uma colônia? Colônias são associações entre indivíduos da mesma espécie, que é uma relação intraespecífica, unidos fisicamente entre si. Como, por exemplo, vocês viram aqueles seres do mar, os corais, as caravelas? E uma sociedade? É a associação entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente, como, por exemplo, a sociedade das abelhas, das formigas, da vespa. Olha, a caravela. Olha, a sociedade das abelhas, dos cupins também, eles se relacionam em forma de sociedade. Olha só. E as relações ecológicas, o mutualismo, que são associações que eu comentei sobre os... Olha o que são os líquens. Quando dois indivíduos de espécies diferentes não conseguem sobreviver um sem o outro. As micorrizas, que são a associação entre fungos e vegetais. Essas micorrizas ajudam a fertilizar o solo. Os líquens. Agora, o mutualismo, quando tem protozoário dentro do cupim, os protozoários, as bactérias dentro do estômago do ruminante, do boi, da vaca, que digere celulose. Olha só, protocooperação, o pássaro palito aqui limpando o dente do crocodilo. O pássaro e os passarinhos limpando os insetos do boi. Ou seja, fazem um trabalho de
limpeza, o boi ficar livre dos parasitas e o passarinho mata a fome. Aqui, olha, o pássaro dentista, ou seja, o passarinho faz um tratamento de dente de graça no crocodilo e se alimenta. Olha que beleza, que relação ecológica bonitinha, né, pessoal? E os insetos, quando, por exemplo, uma abelha vai lá, poliniza a flor, se alimenta, mas aí em troca a abelha leva o pólen, que é o germe, que é o grão masculino, que é o gameta masculino da flor, para outra fecundar outra flor. Ou seja, a flor dá alimento para a abelha e a abelha ajuda a flor a se reproduzir. Comensalismo. Olha só que nem eu expliquei, aquele peixe que se alimenta dos restos. O urubu é um comensal. Agora, gente, vamos falar da relação desarmônica, quando um ganha e outro perde. A disputa pelo mesmo recurso ambiental. Olha só, às vezes nessa competição, uma espécie pode se extinguir quando uma se sobressai. Exemplos. Quando dois paramécios vivem em um lugar, um consegue comer, competem o que é mais forte, ou seja, eles estão competindo. Olha, por exemplo, a lebre, olha aqui que é o predação. A predação, o predatismo, olha. Um tá se alimentando do outro. A joaninha matando o pulgão. O louva-a-Deus comendo a borboleta. Olha só, é um exemplo de predatismo, a águia e o peixe. E o parasitismo? Ou seja, o parasita, ele suga o alimento que o outro come. Olha só, o endoparasito, que vive dentro do corpo humano, ou seja, os protozoários, a ameba, aqueles vermes, os que da barriga d'água, o Schistosoma mansoni, a lombriga, as cáries lumbricoides. O piolho é um ectoparasita, a pulga é um ectoparasita da gaia, o carrapato é um ectoparasita da minha gaia. Mas só que ela é limpinha, gente, a gente cuida dela. Aí, olha só, existem parasitas de planta. Olha só aqui, pessoal, nesse slide, o carrapato. Gente, falando de uma doença, existe uma doença transmitida pela picada de um carrapato, que é o carrapato estrela. Ele transmite uma bactéria chamada Rickettsia rickettsias, que causa a febre maculosa. Uma vez, a Gaia foi picada sem querer por um carrapato e ela teve a doença do carrapato. Nossa, a gente deu um trabalho para salvar a bichinha. E olha só, tem a tênia, quando a gente come aquela carne de porco mal cozida, ou aquela carne de boi mal cozida, porque tem dois tipos de tênia. A tênia solium, que é a do boi,
e a Taenia saginata, a Taenia solium, que é a do porco, e a Taenia saginata, que é a do boi. A erva de passarinho, que são plantas parasitas de vegetais, que sugam a seiva dos vegetais. Olha só, o pernilongo, que suga o nosso sangue e transmite o vírus da dengue, da febre amarela, da zika, da chikungunya. As algas, olha só, o amensalismo, também chamado como antibiose, uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução do outro. As algas, que causam a maré vermelha. E olha só, tem os tipos, o inquilinismo. É quando, por exemplo, um ser vivo vive dentro de outro, como, por exemplo, o caramujo eremitão. Um ser vivo ele é beneficiado, mas o outro não é prejudicado. O comensalismo. Um é beneficiado, mas o outro não é prejudicado nem afetado. Como, por exemplo, quando um animal come resto que o outro deixou. Como quando o urubu come as carcaças. Mutualismo simbiótico, quando um não vive sem o outro, os dois são beneficiados. Olha só, mutualismo, protocooperação, amensalismo. Um não acontece nada e o outro é prejudicado. O predatismo, só o predador. Na competição, os dois se dão mal. Entenderam? No parasitismo, um se dá bem e outro se dá mal. E olha só, as formas especiais de adaptação, a camuflagem, o mimetismo, que é a forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por assemelhar-se à outra. Olha a camuflagem. Olha só, essa flor se parece com uma vespa. E aí, sabe o que acontece? Uma vespa macho vai lá, achando que é uma fêmea e acaba sendo enganado. Olha que interessante. E acaba sendo usado para se sujar de pólen e fecundar outra flor. Essa flor é bem esperta, né, gente? Olha só exemplos de mimetismo. Olha só. Quando o sapo tem essas cores, é para dizer que ele é venenoso. E olha, aqui tem alguns exercícios para nós fazermos. A associação de bactérias que vivem na pança de mamíferos ruminantes com esses animais é classificado como mutualismo, ou seja, as bactérias que vivem na pança do boi, elas precisam da celulose que o boi come. E o boi, ele precisa da celulose que essas bactérias comem. Precisa que ele digira a celulose. Para proteger ovos das galinhas, o homem mata o gambá. A relação ecológica que se estabelece entre o homem e o gambá é a
Letra D, predador, predação. Várias espécies de eucaliptos produzem certas substâncias que, dissolvidas pela água da chuva e transportadas dessa maneira ao solo, dificultam o crescimento, ou seja, é o amensalismo. Por quê? Porque está inibindo o crescimento. Não é relação harmônica interespecífica. A sociedade, porque são intraespecífica na mesma espécie. Podem organizar-se em sociedade. Letra E, as vespas. Não é relação harmônica na mesma espécie. O mutualismo. Porque sociedade intraespecífica é dentro da mesma espécie. Sociedade é uma relação de cooperação que indivíduos da mesma espécie têm. Colônia, também entre a mesma espécie. Canibalismo é quando um ser vivo come outro da mesma espécie. A única é o mutualismo.